Vamos lá então, 7º ano, continuando nossos conteúdos, dando sequência. Estamos no 5º bloco de atividades. Falaremos neste momento sobre o 2º texto da nossa apostila. Neste 2º texto, continuaremos falando de história antiga da América, de história da América. Falaremos hoje dos povos pré-colombianos. O que são povos pré-colombianos? São povos que estavam aqui na América antes da chegada dos portugueses. Vamos conhecer eles agora? Os astecas foram um povo que migraram das regiões norte-americanas, ocupando o vale do atual México nos séculos 12 e 13 e falavam a língua nahuatl, que passando por transformações é atualmente a língua indígena mais falada no país. Na região do Lago Texcoco, os astecas estabeleceram núcleos de povoamento. Fundaram a cidade de Tenochtitlán, que se tornou a capital do Império Azteca. Por meio de alianças e conquistas militares, os astecas expandiram seus territórios, dominando regiões centrais do atual México, desde o Atlântico até o Pacífico. Sobre os astecas, sociedade, economia e saberes, a sociedade asteca era hierarquizada, ou seja, dividida em diferentes grupos sociais. Existiam nobres, comerciantes, artesãos e camponeses. Entre os nobres estavam o imperador, sacerdotes, chefes militares, governadores de províncias e altos funcionários do Estado. A maioria da população era formada por camponeses que eram obrigados a pagar tributos para o governo. Os astecas desenvolveram uma agricultura complexa, drenaram pântanos, abriram canais de irrigação e construíram chinampas, ilhas artificiais destinadas ao cultivo agrícola. Os principais produtos cultivados eram milho, feijão, cacau, algodão, tomate e tabaco. Comercializavam bens como tecidos, peles, cerâmicas, sal, ouro e prata. Dominavam técnicas de ourivesaria, cerâmica, tecelagem e engenharia. Os astecas desconheciam o uso do ferro e da roda. Assim como os maias, os astecas desenvolveram um calendário, um sistema escrito baseado em signos e produziram códices, que são livros. Os astecas eram politeístas. O deus da guerra e do sol, o deus da chuva e do trovão, o deus conhecido como a serpente emplumada, deus da água, da terra, da escrita e calendário e das artes. Sobre os incas. Ao longo da sua história, os incas foram se tornando mais poderosos que as sociedades andinas anteriores, como os reinos de Huari e Chimú. Os povos andinos são os povos que moravam nos Andes, ou seja, a cordilheira, essa cordilheira aqui na América do Sul, uma cordilheira de montanhas, onde hoje, inclusive, nós podemos falar, alguns países que estão lá são o Chile e o Peru. Então, ali naquela localidade daquela cordilheira dos Andes. Então, os povos andinos são os povos que moravam naquela cordilheira. Ao expandir seu território, os incas dominaram vários povos, alcançando uma população de cerca de 12 milhões de pessoas. No seu apogeu, o território inca abrangia uma área que hoje se estenderia do Equador ao Chile. Além de Cusco, os incas construíram diversas cidades, delas é Machu Picchu. O imperador inca era considerado uma divindade e recebia o nome de Sapa, Inca, e de Filho do Sol. Quando morria, Sapa, Inca, era mumificado e cultuado. Além do imperador, a elite inca era composta de sacerdotes, chefes militares, governadores de províncias e funcionários do Estado. A maioria da população era formada por camponeses. Eles se dedicavam, sobretudo, ao cultivo do milho, batata, feijão, quinoa, tomate e tabaco. A criação de animais como ilhamas e alpacas. Durante um período do ano, os camponeses eram obrigados a realizar serviços para o Estado, trabalhando como agricultores, pastores e construtores. Os incas desenvolveram a tecelagem, a cerâmica, a metalurgia do bronze e do cobre e a ourivesaria de ouro e prata. Sobre os tupis guaranis que também habitavam essa região da América do Sul. Eles se subdividiam em grupos que falavam línguas diferentes, como os carijó, os tupiniquim, os tupinambá, os potiguar, os guarani, etc. Entre eles podemos citar os cariri, os aimoré, os tremembé. Os tupi-guaranis estavam divididos em diversos grupos. Eles moravam em casas coletivas, feitas de madeira e cobertas com palha. Essas aldeias eram lideradas por chefes e por conselheiros, como os pajés e os caraíbas, que tinham funções religiosas.
Havia também o objetivo de capturar inimigos para a antropofagia ritual. Não havia entre os tupis-guaranis a prática de escravizar os vencidos ou exigir deles pagamento de tributos. Ao praticarem a antropofagia... O que é antropofagia, professor? A antropofagia é um ritual onde se come a carne dos oponentes que foram presos na guerra. Vão realizar rituais antropofágicos, ou seja, comer a carne humana, ritual antropofágico, antropo, não é? Então, é homem. Então, eles vão comer essa carne humana, geralmente carne dos prisioneiros de batalha. Ao praticar a antropofagia, os indígenas acreditavam que assumiam as qualidades do guerreiro sacrificado. Ou seja, quando eles comiam a carne daquele guerreiro que morreu em batalha, eles poderiam sugar para si todas as qualidades, como a força, a coragem daquele guerreiro. Faziam o mesmo com a onça, animal que admiravam e temiam. Isso explica porque eles não comiam animais como o bicho-preguiça, que era considerado lento e indefeso, algo que ninguém desejava ser.